E nós vamos começar o de leste a oeste exatamente pelo Irã, onde protestos em massa iniciados por uma grave crise econômica se transformaram rapidamente em um levante nacional contra o regime teocrático. Desde o fim de dezembro, manifestações se espalharam por todas as províncias do país. A resposta do Estado foi imediata e brutal. Uso de força letal, milhares de prisões e um apagão quase total da internet, numa tentativa clara de sufocar a comunicação, esconder a repressão e isolar o povo iraniano do mundo. O bloqueio digital é uma estratégia clara para sufocar a comunicação, impedir a organização dos protestos e isolar os cidadãos do olhar internacional. Relatórios de organizações internacionais apontam para centenas, possivelmente milhares de mortos. O regime contesta os números, mas as imagens que conseguem escapar da censura revelam um país governado pelo medo e pela violência institucional. O que está em jogo já não é apenas a economia, é o direito de protestar, a liberdade de expressão e, em última instância, a sobrevivência de um regime que se sustenta pela coerção. Enquanto a comunidade internacional reage com cautela, a crise iraniana escancara uma verdade recorrente da história. Quando regimes autoritários são desafiados, eles não dialogam, reprimem, e o mundo observa, mais uma vez, o choque entre poder, povo e silêncio. Para entender por que o Irã chegou a esse ponto e por que a história pesa tanto sobre os protestos de hoje, vamos relembrar o momento que mudou tudo. Na semana passada, mostramos a Revolução de 1979 e foi exatamente em 16 de janeiro de 1979 que um avião deixou Teherã fugindo da barbárie. O que veio depois molda o país até hoje. – 16 de janeiro de 1979. Naquele dia, um avião decolou de Teherã levando Mohammad Reza Pahlavi, o homem que governou o Irã por quase 4 décadas. Ao partir, o Shah não deixava apenas o país, deixava um regime inteiro e abria caminho para uma das maiores tragédias geopolíticas do século XX. Aliado estratégico do Ocidente, o Irã do Shah havia se tornado um polo de modernização no Oriente Médio, expansão da educação, crescimento econômico impulsionado pelo petróleo, ampliação dos direitos das mulheres e cooperação direta com os Estados Unidos. Mas esse projeto ruiu sob crises econômicas, corrupção, autoritarismo e repressão política. Reformas aceleradas alienaram setores tradicionais, enquanto o descontentamento popular crescia. Do exílio, o Ayatollah Ruhollah Khomeini mobilizou massas com um discurso islâmico radical e profundamente anti-ocidental. O Ocidente hesitou. Washington, traumatizada pelo Vietnã, acreditou que uma transição moderada seria possível. Não foi. Em fevereiro, o exército declarou neutralidade. O vácuo de poder foi rapidamente ocupado pelas forças mais organizadas e radicais. Poucas semanas depois, Khomeini retornava triunfalmente ao Irã. O que se seguiu não foi liberdade, mas teocracia. Vieram os tribunais revolucionários, execuções em massa, perseguição às mulheres, censura total e terror institucionalizado. Meses depois, a tomada da embaixada americana selava décadas de hostilidade. Desde então, o Irã tornou-se exportador de instabilidade, financiando o terrorismo e espalhando violência pelo Oriente Médio. 47 anos depois, a história retorna. Hoje, protestos tomam todas as províncias do país.
A economia colapsa, a moeda despenca, a inflação explode. O povo exige o fim de um regime que prometeu justiça e entregou repressão. A lição permanece intacta. Quando o radicalismo islâmico é subestimado, o preço é pago por gerações. O Irã de hoje vive sob os escombros da decisão tomada em 1979. E a pergunta que ecoa em 2026 é inevitável. O regime dos ayatolás resistirá ou seguirá o mesmo destino que impôs ao Shah Reza Pahlavi? Diante desse cenário, a pergunta que se impõe não é apenas até onde o regime iraniano está disposto a ir, mas até onde o mundo está disposto a apenas observar. Protestos dessa magnitude, reprimidos com violência e silêncio digital, sempre colocam a história diante de uma encruzilhada. Ou o autoritarismo vence pelo cansaço, ou a pressão interna e externa altera o curso dos acontecimentos. Amigos, estamos diante de mais uma revolta sufocada ou de um ponto de inflexão na história? Flávio, começo por você, porque esse assunto sozinho, aliás, todos os nossos assuntos, né, dariam um programa inteiro. Este tema sozinho daria inclusive um livro, né? Afinal, o Irã e os protestos que envolvam mudança de regime são sempre os grandes momentos tensos da humanidade. A gente não sabe ainda como vai ser o futuro do Irã, se ser mais um fogo de palha definitivamente não é, né? Quando você tem mais de 20 mil mortos confirmados, você não pode chamar isso de uma coisa pequena. É algo gigantesco. Só o Holocausto na história do século XX, que nós sabemos, teve mais mortes em apenas 5 dias do que estamos tendo no Irã neste momento. Porém, tudo leva a crer agora que é o pior momento dos ayatolás, o regime está extremamente enfraquecido, como você disse, Ana. Isso é uma coisa que conta muito para a comunidade internacional. O regime ele só se mantém hoje pela força. Ele não se mantém hoje nem pela burocracia, nem por mais nada, nem por uma espécie de arranjo que possa enganar a comunidade internacional, a ONU, qualquer uma dessas entidades. Então, por isso que Venezuela, Irã, Líbia, Síria, esses regimes ficam sempre tensos. Nós comentamos aqui na semana passada sobre os tais dos rogue states, né, os estados canalhas, como foi traduzido, uma expressão lá do Bill Clinton, da época do Bill Clinton, que são regimes que são compreendidos, entendidos, interpretados pela comunidade internacional como regimes autocratas, vivem só pela força e mais nada. É bem diferente do que acontece em outros autoritarismos burocráticos que nós sabemos aqui da América do Sul. Agora, a manifestação ali está sendo reprimida com muita força e o recado que o Irã dá, os ayatolás dão neste momento, é o de que eles vão reprimir até a hora que os próprios ayatolás perderem o poder. Você pode reparar que tinha já a promessa de ter execuções públicas já na quarta-feira. Não teve, pelo visto, né, até agora não teve, pelo menos elas não foram públicas como estava sendo anunciado, ameaçado. Elas não foram na quarta-feira, e isso provavelmente porque eles ficaram com medo do Trump, do Netanyahu, né, de uma reação ocidental. Um ponto que é importante levantar aqui já de cara é o seguinte: a forma como o regime também lida com isso é basicamente dizer: se você está se manifestando contra mim, contra os ayatolás, contra esse regime horrendo do Irã, um dos regimes, talvez segundo ou terceiro país mais fechado do mundo, é porque você é um agente da CIA, um agente do Mossad. Ou seja, eles tentaram no primeiro momento separar aquele manifestante legítimo que está com uma economia insuportável, né? Basicamente o Irã está financiando o Hamas e o Hezbollah, usando toda a economia para financiar o terrorismo. Por aí a população passando fome, né? O Irã não é um país pobre, é um país, aliás, que foi considerado durante a humanidade um país bem rico, né? A Pérsia ela é associada à riqueza antiga. Então, para o Irã tá pobre é porque o regime está realmente fazendo coisas muito erradas. É assim que começa essa manifestação, né? Lembra os 20 centavos aqui no Brasil. Porém, a gente sabe que tem um lawfare, né? Tem uma espécie ali de
muita movimentação da OTAN, da CIA, etc. Mas assim, não dá para você chamar todos os manifestantes, deve ficar tentando separar lá na hora que você está dando tiro na população. Ah, você é um agente do Mossad, você na verdade é um manifestante legítimo. Isso aí não colou e pegou mal, inclusive, para aqueles países que estavam ali no meio do caminho. Ah, vamos ver se a gente vai conversar ou não. Agora parece que a comunidade internacional realmente vai olhar para o Irã e falar assim, olha, já deu o que tinha que dar, vamos ver o que a gente vai fazer com os ayatollahs de uma vez por todas.